Você já precisou criar, alterar ou mesmo apagar uma tabela no banco de dados? Se sim, precisa realmente tomar muito cuidado. Um erro nesses comandos pode comprometer todos os seus dados. Meu nome é Lise Pedroni e no vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 comandos essenciais no SQL: o create, o alter e o drop. São eles que definem a estrutura do seu banco de dados. E se você usar errado, pode sim acabar perdendo tudo. Então fica comigo aqui até o final. O primeiro comando que nós vamos aprender hoje é o create table. O que faz o create table? Ele cria novas tabelas no banco de dados. Simples e direto, né? Não tem outra coisa. Create table cria novas tabelas no banco de dados. E qual é a sintaxe básica? Vou mostrar para vocês aqui através de um exemplo. Vamos supor que você queira criar uma tabela de clientes. Então a sintaxe seria create table, o nome da tabela que você quer criar, no caso clientes, e aqui vem a lista de colunas dessa tabela, separada sempre por vírgula. E você tem então o nome da coluna, o tipo e algum atributo extra, que pode ser uma chave, alguma constraint, né? Alguma coisa assim que você queira colocar neste campo. Vamos ver aqui. Aqui o primeiro campo criado, então, foi um campo chamado ID, né? O ID. Serial, que no PostgreSQL o campo serial é o inteiro, né? Um integer, que ele faz um auto incremento, então seria o tipo, né, do campo. E aqui nós estamos dizendo que, além de tudo, ele é primary key, ou seja, ele é a chave primária da nossa tabela. Sempre que nós vamos usar o comando create table, é necessário e de bom tom você criar, né, escolher um dos campos para ser a chave primária. O segundo campo é o campo nome, né, a segunda coluna nome, ela é do tipo texto, então é um varchar de 100 posições, e nós estamos especificando not null, ou seja, este campo ele é obrigatório, não pode ficar em branco. A outra coluna é o e-mail, também do tipo varchar de 100, e aqui nós estamos especificando unique, ou seja, não pode ter mais do que um e-mail, né? Mais do que um registro igual cadastrado aqui na nossa tabela. E a data cadastro é do tipo date, e nós estamos dizendo que o valor default dele, caso não seja informado na hora de inserir o dado, ele é a data de hoje. Uma observação: todas essas informações após o tipo, elas são opcionais, certo? Elas não são obrigatórias. Para criar uma coluna é obrigatório que você informe o quê? Aqui então o nome da tabela, né? Para criar uma tabela, não criar uma coluna. Para criar uma tabela, então você informe aqui o nome da tabela e a lista de campos. E na lista de campos é obrigatório você colocar o nome do campo e o tipo. O resto é opcional, sempre cada campo separado por vírgula. Então, esse é o comando create table que você vai usar para criar as suas tabelas no banco de dados. Uma observação muito importante: antes de você executar um create table, pegue e faça um pequeno desenho, pode ser no computador ou até num papel, num rascunho que você tenha, das suas tabelas. Supondo que você queira criar ali 5 tabelas, primeiro desenhe elas, escreva ali, tabela de clientes vai ter estes campos aqui, tabela de, sei lá, produtos vai ter esses campos aqui. Tente montar o mínimo, né, de um pequeno projeto para depois não criar a tabela de clientes e pensar, puxa, esqueci, eu queria colocar também o endereço. E agora eu já criei, né? Aí vou ter que alterar, mas se você tivesse pensado antes, numa mesma operação você já faria tudo, além do que você pode, antes de criar, já identificar alguns problemas. Então é muito importante, se você não sabe nada, estudar um pouco sobre modelagem de dados. O segundo comando que nós vamos aprender, que é justamente para corrigir aquele problema que eu falei, você esqueceu de criar uma coluna na sua tabela, é o alter table. O que faz o alter table? Então ele altera a estrutura de uma tabela já existente. E o que seria alterar a estrutura? É alterar o nome, é alterar, colocar mais colunas, apagar colunas, trocar o tipo de uma coluna já criada, qualquer alteração que você precise
adicionar chave, remover chave, implementar relacionamento, colocar uma chave primária que você esqueceu, enfim, qualquer alteração na estrutura da tabela você faz com o alter table. Uma coisa, prestem atenção que nós estamos falando de 3 comandos de alterações em estrutura. O create table, ele cria a tabela, ele não insere dados. O alter table, ele altera a estrutura da tabela, ele não altera os dados, certo? Muita atenção nessa diferença. Então, o alter table vai alterar a estrutura e aqui eu coloquei a sintaxe básica. O alter table ele é um comando com uma sintaxe enorme, porque para cada operação dessas que eu falei, existe um comando dentro do alter table que você vai utilizar. Olha só, se você quiser adicionar uma nova coluna na tabela de clientes, o que você faz? Você vai dizer alter table, o nome da tabela, no nosso caso clientes, add column, você está pedindo adicione uma coluna do nome telefone e o tipo dela vai ser um varchar de 20 posições. Agora, e se nós quiséssemos alterar o tipo da coluna, né? Aqui nós adicionamos ela e a gente viu que varchar não era o tipo correto. Nós queremos colocar ela do tipo big int, por exemplo. A gente faz a mesma coisa. Alter table, vejam que essa parte é igual, né? Clientes, porém aqui já mudou o comando. Lembra que eu falei que pode ter vários comandos dentro do alter table, né? Aqui nós utilizamos o add column e aqui nós vamos utilizar o alter column. Qual a coluna que queremos alterar? Telefone. E o que nós vamos fazer? Mudar o tipo dela, então type, para big int. Aqui nós estamos, então, nós primeiro, aqui a gente criou a tabela, né? E a gente não fez nenhum esboço. E nós vimos que esquecemos de colocar o telefone. Então, nós viemos aqui e criamos, né, uma coluna do telefone do tipo varchar de 20. E novamente a gente viu, puxa, não era um varchar. Eu queria ter criado o telefone como um big int. Então, eu vou fazer uma alteração do tipo. Além disso, nós temos o add constraint para adicionar constraints tipo primary key, foreign keys e uniques. Nós temos o drop column também. Se aqui em vez de alter column você tivesse escrito drop column telefone encerrado aqui, você estaria apagando a coluna telefone ali da sua tabela. Lembrando que quando você, né, faz uma alteração, por exemplo, de tipo, neste caso, por exemplo, você tinha ali, né, a coluna telefone, que era varchar de 20. Um varchar aceita parênteses, aceita qualquer caractere nele. Então, supondo que você tinha o telefone lá com o código de área lá, 51, 54, por exemplo, cadastrado entre parênteses. O parênteses, ele não é um tipo que serve para o big int. Então, quando você fosse fazer essa alteração aqui, o banco de dados iria retornar um erro, porque ele iria dizer que os dados, né, o conteúdo da tabela que tem lá na coluna telefone não pode ser convertido para big int. Então, isso é uma coisa que você tem que prestar muita atenção na hora de fazer. E qual é o outro comando que nós vamos aprender hoje? É o drop table. E o que faz o drop table? O drop table apaga completamente, sem dó, uma tabela do seu banco de dados. Lembrando que então o drop table é diferente do delete. O delete apaga os dados, o conteúdo da tabela. O drop table, ele apaga a tabela inteira, ele extingue essa sua tabela do banco de dados. Então, assim, muito cuidado, porque não tem possibilidade de você recuperar ela, a não ser que você volte um backup e faça algum outro procedimento. Então, muita atenção ao executar o drop table. E a sintaxe é muito fácil. É só você colocar drop table e o nome da tabela que você quer apagar. A partir do momento que você deu o ponto e vírgula, acabou a tabela de clientes, ela foi extinta do seu banco de dados. Então, muito cuidado e muita calma nesta hora. Inclusive, quando você for testar esses comandos aí no seu banco de dados de teste, veja que vai realmente apagar, né? Então, veja só que com esses 3 comandos aqui que eu te ensinei agora, você já tem capacidade de criar as tabelas no seu banco de dados,
alterar a tabela caso você tenha feito alguma coisa errada e também aquelas que você não gostou, você pode apagar a tabela. E juntando com um vídeo que eu já fiz, que eu vou deixar ele aqui na descrição, que ensina como você seleciona, insere, apaga e atualiza registros, você já pode fazer muitas operações aí no seu banco de dados. E volto a falar, esses comandos que nós aprendemos hoje, create, alter e drop, são comandos que mexem na estrutura. Então, na dúvida, sempre faça um backup. Por mais experiente que você seja, certifique-se de que tenha um backup deste banco de dados. E na dúvida, também peça ajuda ou peça, para alguém com um pouco mais de experiência do que você, conferir se aquilo que você está fazendo está certo. E também foi pensando nisso para te dar total segurança e autonomia para utilizar esses comandos que eu criei o Academia DB, que é o meu curso de banco de dados, que além de todos esses que eu te falei, ensina muitas outras coisas, ensina modelagem de dados, que seria um passo fundamental para você entender e aprender antes de começar a criar as suas tabelas lá no banco de dados. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo também. E antes de ir embora, eu vou te pedir que deixe o teu like, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos e também, se possível, me siga lá no Instagram. Um abraço e até o próximo!